SESI, uma iniciativa da CNI, Confederação Nacional da Indústria, apresenta... O assunto do dia é uma doença que todo mundo conhece, às vezes até por casos na família, mas poucos entendem o que realmente acontece com quem sofre desse mal. Eu estou falando de diabetes. E aí, Mariana, quais são as dúvidas das pessoas com relação à diabetes? Geralmente as principais dúvidas são sobre os sintomas e como a doença aparece. A gente ouve falar sobre cansaço, fome excessiva, tomar insulina, mas nada como a palavra de quem entende do assunto para sabermos quais são os sinais que devemos observar. Pois é, os nossos convidados vão explicar tudo pra gente e para o trabalhador que está assistindo ao Almanac Saúde. Seja bem-vindo! Chegou a hora da gente se informar sobre diabetes. O Almanac Saúde vai falar sobre os diferentes tipos da doença, sintomas, prevenção e também orientações para melhorar a saúde de quem é diabético, como alimentação equilibrada, exercícios físicos e outras medidas saudáveis. A Sociedade Brasileira de Diabetes estima que 387 milhões de pessoas já tenham sido diagnosticadas com a doença ao redor do mundo. Eu disse já porque muita gente tem diabetes sem nem mesmo saber. No nosso país, pelo menos 11 milhões e 900 mil pessoas têm a doença. E esse número pode passar de 19 milhões em 30 anos. É importante dizer que diabetes não é uma doença contagiosa. Mas como é que ela acontece? A diabetes acontece quando o corpo não produz ou não consegue usar a insulina presente no organismo. Essa substância é o hormônio que controla a glicose no sangue, um açúcar que vem dos alimentos e que nos dá energia. Sem a insulina, os níveis de glicose ficam bem altos, causando a hiperglicemia. Quando esse quadro persiste, órgãos, vasos sanguíneos e nervos podem sofrer danos graves. Por isso, os diabéticos não podem descuidar do tratamento médico. O Dr. Márcio Garrison Dietz está aqui no estúdio para falar sobre o tema de hoje. Tudo bom? Tudo bem, Robson. Seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. Gostaria de agradecer o convite para a gente discutir um tema de tamanha importância. Doutor, para iniciarmos a nossa conversa, eu gostaria que você diferenciasse os tipos de diabetes. Fala-se muito em tipo 1 e tipo 2, não é isso? O diabetes tipo 1 é uma doença autoimune, no qual o processo autoimune gera lesão das células beta pancreáticas que produzem insulina. Logo, esse paciente tem uma falência pancreática e o tratamento é predominantemente com insulinoterapia. A idade de acometimento é no início da infância, embora possa acometer em qualquer idade. O tipo 2 possui uma prevalência muito maior. Grande parte da população tem o tipo 2, é também chamado diabetes do adulto. Ele tem um mecanismo de doença um pouco mais complexo, que envolve redução de produção de insulina, aumento de tecido adiposo, maior reabsorção de glicose pelo túbulo renal, alterações do trato digestório e, inclusive, alterações de receptores do sistema nervoso central. Tudo isso acarreta no aumento da resistência insulínica. E esse aumento da resistência insulínica tem um predomínio a partir da 4ª ou 5ª década de vida, acompanhado de uma história familiar e uma prevalência muito maior. Mas vale ressaltar que, além do diabetes tipo 1 e tipo 2, existem outros tipos de diabetes. Você pode ter diabetes devido a mutações na ação da insulina ou receptor de célula beta. Você pode ter diabetes por lesões pancreáticas, como pancreatite, ou então uma própria pancreatectomia, ou inclusive diabetes por algum medicamento ou por uma outra doença hormonal. E por fim tem também o diabetes gestacional, que tem que ser triado no pré-natal, que possui repercussão tanto para a mãe como para o bebê. A diabetes apareceu na minha vida nas gestações, Eu tive 3 gestações, é uma doença silenciosa, não tem sintoma. Você só vai realmente descobrir essa doença através de um exame. Então é importante estar realizando esse exame com 26, 27 semanas gestacional. O tratamento é você realmente fazer uma dieta muito bem balanceada,
com baixo teor glicêmico e realizar atividade física. Então, existem pesquisas que mostram que se você faz exercício físico, você consegue combater, você consegue diminuir a glicemia em 53% em relação ao remédio. E, claro, fazer o controle e anotar esses dados para você ter uma noção, né, como está sendo a sua glicemia. Depois que ganha o neném, você ainda tem 6 meses de controle. Controle de exame, alimentação e exercício, para você não correr o risco de virar diabética mesmo. A diabetes mudou a minha vida até pelo receio de eu virar diabética no futuro. É uma doença que as pessoas têm que ter um pouco mais de consciência que elas fazem muito mal para a saúde, porque elas depletam tudo, né? Vai visão, circulação. A diabetes, ela é uma doença que tem que ter um pouco mais de cuidado. O senhor poderia passar uma dica dos sintomas iniciais para a pessoa já ficar atenta se tem diabetes? O diabetes tipo 1 abre um quadro no qual ela se alimenta bastante, bebe muita água, sente muita sede e mesmo assim ela urina muito, começa a perder peso, né, de uma forma mais aguda e pode evoluir com perda do nível de consciência. Nesse momento, é fundamental levar para o pronto-socorro para que seja feita a dosagem da glicemia capilar ou glicemia sérica para constatar o diagnóstico de diabetes. O diagnóstico do diabetes tipo 2 é um pouco mais lento, insidioso. Idealmente, deve ser feito no exame de rotina, que o trabalhador ou o paciente deve realizar com seu médico. Caso esse exame não seja feito, ele pode começar a apresentar alterações de sensibilidade dos membros inferiores, alterações visuais, né, que já pode ser um quadro de início de diabetes. A partir de que idade? O diabetes tipo 2, normalmente a partir dos 40 ou 50 anos de idade. Eu sempre fui sedentária. Em 2013, eu estava muito mal, uma glicose altíssima, e eu fiz todos os exames. E aí chegou-se à conclusão que meu pâncreas parou total de produzir insulina. E quando isso acontece, você passa a ser diabético tipo 1 e totalmente dependente da insulina. Eu tive várias crises de labirintite em consequência do diabetes. Eu tive uma paralisia no olho direito e houve um derramezinho nos nervos mínimos. E aí sim foi que eu tomei a conscientização de que eu devia tomar remédio certo, na hora certa, ir ao nutricionista, fazer atividade física. E isso está me trazendo uma melhora bem significativa. De manhã eu tomo uma injeção, ela é subcutânea, uma agulha bem pequenininha. E durante o dia eu faço medição de pelo menos 4 vezes. E se necessário for, eu tomo mais injeções de outro tipo de insulina, que é de ação ultra rápida, para manter a taxa mais ou menos dentro do padrão e evitar que aconteça de meus rins serem prejudicados, ou eu ter um AVC, ou um infarto, coisas desse gênero. A gente tem que gostar da gente, tem que ter compromisso com a vida. E se eu tenho uma doença que exige em mim determinados procedimentos, eu tenho que assumir isso. Mas se eu não fizer o que tem que ser feito corretamente, não vai haver um controle. Essa é uma doença sem cura, é uma doença com controle que se pode viver muito bem, mas desde que você tenha responsabilidade e consciência. E quando a diabetes é identificada logo no início, é possível reverter essa situação? É importante a gente frisar que quando o paciente tem o diagnóstico de diabetes tipo 2, ele já teve uma perda absoluta de 50% das células beta produtoras de insulina. Caso haja mudança no estilo de vida, com melhora da alimentação, início de atividade física, nós podemos ter um controle metabólico
e normalizar os níveis glicêmicos. Entretanto, uma vez que o paciente tem o diagnóstico de diabetes, esse diagnóstico é mantido. E no caso de prevenir uma hiperglicemia, para que ela não se torne uma diabetes? A hiperglicemia, quando ainda não é um quadro de diabetes, nós chamamos de pré-diabetes. Nesse paciente, reforçamos a importância de alteração do hábito alimentar, iniciar uma dieta apropriada para um paciente diabético, ou seja, cortar açúcar simples, iniciar o uso de adoçantes e evitar uma dieta predominantemente rica em carboidratos, que vão virar açúcar no final. Você poderia citar os grupos e fatores de risco? Entre eles podemos citar o peso, ou seja, pacientes com sobrepeso ou obesidade são um grupo de risco para o diabetes. A idade acima de 45 anos é outro fator de risco. Alterações no colesterol, aumento dos níveis pressóricos, uma mulher que teve diabetes gestacional e outras doenças. Uma delas que podemos citar é a síndrome dos ovários policísticos, que é uma doença que pode predispor a pessoa a evoluir com diabetes. Dr. Márcio, muito obrigado por sua presença aqui no programa. Muito obrigado, Robson. Gostaria de agradecer o convite e ressalto mais uma vez a importância da discussão sobre o diabetes. Uma doença que existe alta prevalência no Brasil e no mundo, que existe correlação com a obesidade, que cada vez mais é maior na nossa população e que deve ser diagnosticada e tratada adequadamente. Perfeito. Bom, agora que você está em maior sintonia com seu corpo, fique atento. E se alguma coisa não estiver nos conformes, procure o médico. E se você não tem sintomas, os exames de rotina ainda assim são muito importantes. O Almanac Saúde de hoje está focado em diabetes, uma doença que afeta milhões de pessoas e que, infelizmente, tem crescido no Brasil. Pois é, Robson. Alguns dos fatores de risco não podem ser evitados, mas a prevenção da diabetes é uma das chaves para que a doença não se instale e nem progrida. Vamos ver agora um programa criado por uma empresa que quer fazer a sua parte. Como é que é para você trabalhar numa empresa que investe tanto na qualidade, tanto dos produtos como dos funcionários? Para mim é um motivo de bastante felicidade, bastante alegria, né? Porque isso mostra que não é só nós virmos aqui trabalhar, pensar a produção, mas saber que tem pessoas dentro da empresa que estão preocupadas com o bem-estar da gente. As pessoas que trabalham em altura, acima de 1,5 m, existe uma legislação que exige que essas pessoas utilizem alguns EPIs, né, um cinto de segurança. E aí nós começamos a nos deparar com o problema que esse cinto de segurança ele só suporta 100 kg. E aí a gente começou a ter dificuldade de achar pessoas que trabalhem em altura, porque as pessoas, não tinha mais pessoas pesando menos de 100 kg. E aí a gente pensou, o que vamos fazer? Vamos pegar um cinto que suporte 150? Daí pensamos melhor, não, mas eu acho que tem uma outra coisa acontecendo. Tem muitas pessoas com sobrepeso e obesas. E aí foi de onde surgiu a ideia de criar um grupo, que a gente, com uma parceria com o SESI, demos o nome de Emagrecimento Saudável. Para ser saudável não precisa ser tudo aquilo e nem tão rápido. Precisa ser algo real, algo que seja tranquilo para alcançar e que seja principalmente saudável para vocês. Com certeza, as dicas vindas da nutricionista, da psicóloga, são fantásticas, né? Me ajudaram e estão me ajudando muito. Então, isso faz com que eu consiga atingir o meu resultado. Alguém de vocês tem alguma história, algum relato para falar sobre mudanças, sobre hábitos abandonados ou alguma história positiva? Quando eu comecei o programa, eu estava com a minha glicose bem alterada, praticamente já no diabetes. E eu peguei o resultado ontem, eu fiquei feliz da vida, tá normal. Eu estava pesando 128 antes de começar o programa. Hoje já estou com 119. A minha autoestima na minha casa, isso melhorou assim. Voltei a sorrir e diminuí a quantidade de medicamento para ansiedade também. Eu tiro muito exemplo dos meus colegas, muitas coisas que eles fazem que eu acabo fazendo também. E acredito que eu também possa contribuir. Por isso que então eu digo, a gente sozinho é fraco, mas em grupo a gente tem muita força.
Às vezes a gente utiliza a comida como uma forma de suprir um vazio que existe, né? Um vazio existencial na nossa própria existência, na nossa vida como um todo. Então, detectar, diagnosticar o motivo daquela comida, né? Enfim, daquela refeição que não precisava existir naquela hora. Isso é bem positivo. Eu acho que todo mundo já está conseguindo fazer isso, né? É uma das técnicas que todo mundo já está conseguindo colocar em prática. Inicialmente foi entregue um plano alimentar personalizado para cada pessoa. Então, no caso do diabético, a gente foca numa alimentação com pouco carboidrato, com carboidratos complexos, maior fracionamento da alimentação, frutas, legumes e verduras que são mais possíveis para o diabético e também o incentivo à atividade física. Foi uma grande alegria quando eu vi a abertura desse programa. Logo tratei de me inscrever porque o meu peso estava dando indicativos para mim que eu estaria próximo a sofrer grandes problemas de saúde. E eu tenho problema na família genética, minha avó sofria do diabetes. Então isso acendeu um sinal de alerta. Que é que as pessoas recebem essa notícia de que ou tem diabetes ou está com hipertensão, elas ficam bastante abaladas, né? Ficam. Então, a psicóloga ela tem um fator bem importante no grupo, porque ela ensina também a ter esse autocontrole e a entender e a receber essa notícia de uma maneira mais tranquila e também a entender e agir de uma maneira para evitar o exagero, para evitar que essa doença se desenvolva mais. Então esse trabalho é um trabalho muito importante que está tendo ótimos resultados, que é isso o que nós queremos, né? Satisfação, vida saudável para os nossos colaboradores. Então eles fazem o acompanhamento com a equipe multidisciplinar da BRF de saúde e também com a equipe do SESI, que eles vêm aqui toda quarta-feira para fazer esse trabalho conosco. E além disso, em casos de necessidade, os funcionários podem optar também para buscar o seu médico, né, credenciado através do plano de saúde. Já conseguimos vê-las com uma pele mais bonita, um ânimo diferente, porque elas estão se sentindo mais leves e tem gerado uma corrente do bem, porque as pessoas começaram a ver que é possível e também estão querendo participar. Então, a gente tem a expectativa de que a gente crie na unidade aqui de Concórdia uma cultura de saúde, né? A nossa aposta é nas pessoas terem uma vida mais saudável, não adoecendo, as pessoas que não precisam ir ao médico, e isso acarreta, sim, num ganho de produtividade. E essa é a relação do ganha-ganha, né? Apostar na saúde para também ter um benefício na produtividade dos processos. Agora que a gente já conheceu uma empresa saudável, vamos falar sobre personagens que já enfrentaram essa doença no mundo da arte. Diabetes é um problema de saúde tão presente na sociedade que aflige até personagens das artes. Um grande exemplo é o mafioso Michael Corleone, da trilogia O Poderoso Chefão, interpretado por Al Pacino. Uma adaptação do conto de fadas João e Maria mostrou um João diabético, depois de ter passado a infância inteira comendo somente doces. A alimentação tem tudo a ver com a prevenção de diabetes. Vamos ver agora, no quadro Prescrição do Chefe, algumas sugestões para tornar as nossas refeições mais saudáveis. Só a alimentação não faz milagres, mas comer bem é um dos segredos do tratamento da diabetes. O abacate, peixes como sardinha, salmão e atum, e também o iogurte natural, que misturado com aveia, equilibra os níveis de glicose, contém um baixo índice glicêmico. Isso significa que a sua glicose demora para ser absorvida pelo corpo e o risco de se acumular no sangue é menor. Além desses e de outros alimentos, uma superstar é a batata yacon, um legume ainda pouco conhecido que, segundo estudos da Universidade de Franca, em São Paulo, ajuda especialmente os portadores de diabetes tipo 2.
Viver com diabetes exige disciplina e organização. Vamos ver agora a história de um rapaz que descobriu a diabetes tipo 1 depois de adulto. Desde o diagnóstico, a sua vida mudou. Meu nome é Igor Lobo, eu tenho 25 anos, sou analista de projetos na Confederação Brasileira de Clubes e sou diabético tipo 1, diagnosticado há exatos quase 2 anos, desde o início de 2015. Essa batalha até descobrirmos realmente o diagnóstico gerou em torno de uns 3 anos. Ele tinha crises de muito enjoo e vômitos. E nessas indas e vindas ao hospital, lamentavelmente, nós não conseguimos o diagnóstico preciso. Sempre esperam que um diabético chegue com valores de 400, 500 de glicemia, mas quando o processo autoimune, no caso do tipo 1, que é autoimune, quando é a partir de um jovem adulto até seus 30 anos, o processo autoimune é mais lento, então acaba que a agressão é menos visível, digamos assim. Então meu corpo apitou em relação a enjoos, em relação a ter muita sede, em relação a ir ao banheiro bastante, mas nunca chegaram a valores tão absurdos quanto, enfim, os médicos esperam, né, para um diagnóstico. E não havia remédio, não havia medicamento, não havia absolutamente nada que baixasse esse ritmo de enjoo, de vômito, enfim, de náusea e tonteira. E eu decidi levá-lo ao hospital. Lá ele entrou e lá ele ficou, ele foi internado. No 3º dia, depois de muita investigação, em ecografia de abdômen, tireoide, etc., nós descobrimos que ele tinha uma tendência à diabetes. E passei pelo ano de 2015 numa fase de lua de mel, que eles chamam, que é quando o pâncreas ainda produz uma insulina considerável para, enfim, cortar todo o carboidrato que a gente ingere. Mas no decorrer de 2015 já foi apresentando mais falhas, né? A quantidade mínima que eu tinha já não era mais mínima, já era quase insuficiente. E a partir daí foi quando ele começou a utilização da insulina, que é a insulina Lantus. Ela tem duração de 20 a 24 horas, não tem pico, então é tudo controlado na base da alimentação, na base de tomar muita água. E nós temos uma nutricionista que é muito atenta a casos como esse, enfim, ela atende inclusive idosos e pessoas na idade do Igor com casos de diabetes. E foi, digamos assim, durante um ano uma grande salvação, porque nós conseguimos mapear e segurar essa doença dele somente com a alimentação. Nós indicamos carboidratos complexos, então alimentos integrais, frutas sempre acompanhadas de uma fonte proteica ou uma fonte de gordura boa, proteínas de alto valor biológico, então proteínas de fonte animal, proteínas de fonte vegetal, então ele usa muito quinoa, usa muito amaranto, feijão. Então a gente não fugiu muito da alimentação básica do brasileiro, mas ele tem uma regularidade de alimentação, um bom fracionamento, que no caso dele foi específico para a situação, por conta das quedas de glicemia que ele teve durante o processo. Então, basicamente, o Igor alimenta-se de 3 em 3 horas. É uma missão diária, então é uma missão diária assim, complicada, mas possível, não é impossível. Acho que é só, enfim, ter uma boa alimentação, praticar atividade física, como todo ser humano deve fazer. E realmente contar carboidrato, contar proteína, contar fibra. É tudo uma questão de contar. Se a gente souber contar, souber aplicar a insulina certa, a gente tem uma qualidade de vida boa. Nada mais, nada menos do que eu pensar pelo meu órgão. O pâncreas não funciona, eu penso por ele e aí eu faço o papel dele. E é importante que as pessoas se informem para cuidar de si mesmas, para lidar de forma natural com amigos ou parentes com a doença. Sim, Robson. Eu aprendi muita coisa hoje, principalmente que não devemos ficar passivos diante da doença. Pois é, Mari. Muito pelo contrário. Precisamos assumir essa responsabilidade e entender que a diabetes pode acontecer com qualquer um de nós. Não é porque alguém não é diabético que a pessoa está imune. Esses cuidados são para a vida toda. Com uma rotina saudável, de boa alimentação e exercícios físicos, fica mais fácil manter a diabetes e suas consequências bem longe. E é fundamental prestar atenção nos sinais do corpo, certo? Nos vemos no próximo programa. Até lá!
Uma parceria SESI, uma iniciativa da CNI, Confederação Nacional da Indústria.